Salve, salve, meus amigos e amigas, povos da floresta. Estamos aqui de volta para mais uma edição do nosso podcast Política na Floresta, em nossos estúdios ao ar livre, né? Enquanto a gente não tem um estúdio, a gente vai trabalhando mesmo ao ar livre, no improviso, conforme a gente pode. E eu estou aqui nesse segundo episódio, tendo o grande prazer e satisfação de conversar com uma das mais importantes lideranças indígenas do Brasil, que é o Francisco Pianco, liderança do povo Axaninca, da terra indígena do Rio Amônia, no município de Marechal Thaumaturgo, no Alto Rio Juruá, aqui no Acre. E Francisco, muito obrigado pelo convite, pela disponibilidade. Aproveitei essa oportunidade de você estar aqui em Rio Branco nesse momento, né, e conversarmos. Nós conversamos muito nesses últimos 4 anos, né, Francisco? E foi um período muito intenso, de muitas batalhas, de muita resistência por parte do movimento indígena brasileiro. Afinal, tivemos um governo que tinha uma pauta altamente clara anti-indígena, né? Então, a imprensa ali você viu como um momento para denunciar esses desmandos. Tivemos casos de invasões de terras indígenas por grileiros, garimpeiros, todo tipo de crime, né, de estímulos contra os povos indígenas. O próprio ex-presidente dizia que não ia demarcar um centímetro de terra indígena no Brasil. Então foi um período muito conturbado. E nesse período também tivemos uma pandemia, né, que veio afetar ainda mais essa situação dos povos indígenas no Brasil. Enfim, passou esse período, temos um novo governo, um novo momento político no Brasil, mas parece que ainda a luta não pode dar trégua. Temos um Congresso ainda altamente conservador, reacionário, formado por uma maioria bolsonarista, né, e estão aí com as pautas, fazendo andar pautas que vão fragilizando novamente os direitos dos povos indígenas, o direito do meio ambiente. E agora, qual o cenário que nós temos, do que passou e do que nós temos agora para esse ano? Qual a tua avaliação? Bom, obrigado pelo convite, né? E é uma satisfação grande estar voltando aqui. Eu estou acompanhando, né, todo o cenário. Mas uma coisa assim, que eu acho que deu para ver é que nos últimos 4 anos, a gente tinha um governo que realmente botou quase que em prática aquilo que discutiu nos palanques, que era realmente um governo que não tinha nenhuma relação com as nossas lutas, nossas conquistas, e não aprovava mesmo, né? Como você falou, isso foi muito assustador no primeiro momento. Mas do meio do mandato para frente, né, foi um momento de muita reflexão também para os povos indígenas, e eu acredito que todos os segmentos, né, sociais fizeram um grande trabalho interno para avaliar também como enfrentar isso. Porque uma coisa é você ter um governo que não faz nada, né, mas também não atrapalha o que a sociedade está fazendo, as lutas da gente. E a gente encontrou uma situação que, além de não fazer nada, trabalhava para desconstruir o que a gente tinha feito. Então isso pesou muito para a gente sentia como se tivesse um Estado contra nós, né? E que não reconhecia, não respeitava e nem queria saber do que a gente pensava. Então, mas eu acho que esse momento que nós estamos vivendo agora também já é um sinal de que o processo ele é muito estrutural ainda. Então está muito na mão do povo e é o povo que decide na hora da eleição. Por isso que eu acho que a mídia teve um papel importante, né, de compartilhar tudo isso que estava acontecendo no Brasil e no mundo. A gente começou a fazer uma avaliação e uma reflexão de tudo, e começamos a entender de que nós precisávamos nos fortalecer como, né, a partir da nossa identidade, nos organizar para enfrentar esses desafios e não ficar tratando só do governo, mas uma estratégia também de fazer o enfrentamento, né? E foi muito bem sucedido, porque eu acho que no caso dos povos indígenas, a gente conseguiu marcar uma presença ali
em Brasília, se vocês, né, acompanharam isso aí, posição muito clara do que a gente queria, da luta que a gente fez. Eu acho que essa situação obrigou a gente um pouco a sair novamente para a rua. Agora, as consequências foram muito grandes. Se você vê o que aconteceu na Amazônia, porque uma coisa é as pessoas roubar, entrar escondido para fazer uma coisa, outra coisa é ser liberado, como foi feito. Você vê, né, não preciso aqui repetir nem os números e dados do quanto que aumentou o desmatamento, das invasões em terra indígena. Você vê qual é a situação dos Yanomami, né, de outros povos aqui na Amazônia. Graças a Deus que aqui nessa região a gente ainda está muito distante desse centro, mas de alguma maneira chegou ainda, né, se cogitar de garimpos vir aqui para a região do Juruá também, subindo aqui pelo Madeira, aqui pela região do Purus. Então já tinha uma tendência de ser uma invasão total. E os órgãos todos enfraquecidos, essas coisas todas. Então isso foi muito difícil para a gente, mas eu acho que nós saímos fortalecidos nessa agenda. Eu acredito muito que o Brasil como um todo também se fortaleceu para lidar com situações como essa, porque nós precisamos trazer um debate e colocar o país numa agenda do século XXI. Nós não podemos viver um formato do passado, né? Todo mundo ganha, porque eu acho que botaram dois extremos aí, a causa ambiental, os povos indígenas como um problema, e, né, o outro lado era o desenvolvimento, que aí um desenvolvimento que era depredando o que a gente tinha. Então eu estou falando de que essas agendas precisam dialogar para o bem comum de todo mundo, né? Não é uma coisa que tem que continuar nesse embate, quem pode mais, quem não, né? Quem é mais importante. Eu acho que o Brasil precisa de uma política que não seja um país só que é campeão em produção e gente passando fome. Então tem que ajustar essa política para todo mundo ter ali, né, espaço e condições de viver. Eu acho que essa igualdade, né, a gente tem que lutar. E os povos indígenas estão lutando por isso. Enquanto o governo Lula trabalha para reconstruir essa pauta da política ambiental, da política indígena do Brasil, que foi desconstruída, destruída pelo antecessor dele, né, seja por meio da recomposição do Ministério do Meio Ambiente, por criação do Ministério dos Povos Indígenas com a Sônia Guajajara, indo ao mundo, falar aos líderes mundiais de que o Brasil agora tem uma nova postura em relação ao meio ambiente, em relação à Amazônia. A gente vê aqui dentro um Congresso Nacional fazendo tramitar projetos como o PL 490, que trata do marco temporal, que é um grande risco para os povos indígenas do Brasil, pois acaba literalmente com os processos de demarcação de novas terras indígenas no país, né? E é uma pauta que interessa ao setor mais reacionário, a um agronegócio mais reacionário, que é contra a demarcação de terras indígenas. Enfim, e qual vai ser agora essa luta política dentro do Congresso Nacional? Como é que o movimento indígena vai reagir a esses ataques do Congresso? O movimento indígena não vai parar, né? Vai continuar lutando, fazer a sua defesa. Claro que é muito assustador, mais uma vez, né, no momento que a gente tinha um governo que reconstruiu aí a relação com os povos indígenas, né, e com a Amazônia e perante o mundo. O Brasil estava muito desgastado, que estava ficando sem espaço na agenda global. Todos sabemos disso, né? Mas o movimento continua fazendo, né, o seu trabalho, e eu acho que o que está acontecendo agora é uma situação que não vai prejudicar só a Amazônia, só os povos indígenas, só, né, os povos da floresta. Essa é uma questão que você coloca em risco mais uma vez, né, a credibilidade do país perante, né, o mundo. E o discurso, né, para começar a aproximar de novo os investimentos de cooperação para que as políticas, né, aqui cheguem nas nossas comunidades. Nós precisamos ter esses territórios protegidos, nós precisamos fazer gestão, né, desses territórios, nós precisamos fazer o desenvolvimento, mas tudo de maneira dialogada. Você não pode ter uma região dessa, num momento como esse, entrar num descrédito de novo, né? Porque todos os projetos, todos os discursos que a gente, né,
de esperança, você vê agora, né, a situação de querer desconstruir o Ministério do Meio Ambiente, tirar, né, o avanço que se teve criando o Ministério dos Povos Originários, tirar isso de novo, já começar a criar. Isso reflete exatamente lá fora. O Brasil vai perder a confiança lá fora de novo, se não tiver, né, uma política muito clara e bem resolvida, como também vai perder perante os povos da floresta, principalmente os povos indígenas, porque nós estamos, né, confiantes de que nós vamos construir, né, um processo de recuperação e criar daqui para frente, né, até o final desse mandato, uma agenda comum para que a gente pense um desenvolvimento sem ficar nesse clima de tensão, de ficar se desgastando desnecessário, porque eu acho que isso é desnecessário. O Congresso precisa entender isso. Você não pode pensar o Brasil em 4 anos, você tem que projetar o Brasil e saber quais são as tendências que o mundo tem, né, olhando no ponto de vista da sustentabilidade e das oportunidades que a gente tem. O Brasil não pode ficar nessa medindo força internamente, disputando espaço, porque isso eu acho que não cabe, porque isso é uma discussão que deveria ter sido superada. E o Congresso não pode ficar, né, como uma instância importante para fazer o equilíbrio, pacificar o país, ficar jogando, né, a sociedade um contra o outro. Ou seja, mesmo com um governo mais de visão progressista, mais aliado com as questões ambientais e indígenas, o momento ainda também é de vigilância por parte do movimento indígena. Sim, com certeza. Eu acho que a gente percebe, né, que nem tudo o executivo vai resolver. O legislativo tem uma importância também muito grande. Eu acho que esse momento agora, ele balança, né, ele cria uma tensão. Estou falando, vai criar uma certa dificuldade de se investir, né, numa linha de trabalho que foi debatida, que foi discutida, que achávamos que era superada agora. Os povos indígenas não podem, nem vai ter a sua história apagada como as pessoas querem fazer, como esse Congresso está se propondo. Você querer anular, né, que a existência dos povos indígenas, querendo criar situações, está mais do que claro, não precisa os indígenas estar falando sobre isso. Quem estuda, quem olha e observa, sabe que em 1500, quando o Brasil, né, o primeiro português chegar aqui, existia, tinha a nossa existência, ninguém está questionando, né, tomar a cidade de volta, tomar os centros urbanos de volta. A gente está discutindo a garantia desses espaços onde a gente está, onde a gente viveu, onde a gente vive, porque é ali que a gente reproduz o nosso conhecimento e a nossa continuidade de existência vai estar ali. Os centros urbanos já estão feitos, né? Eu não troco a minha terra, a Xanenca, hoje, por uma Rio Branco dessa que eu não sei o que eu vou fazer. Agora, no nosso território, eu sei que o nosso povo vai saber viver muito bem. Entendeu? Porque a gente tem uma outra lógica, a gente não... a nossa relação é diferente, né, do olhar de quem vê a floresta como dinheiro. A gente vê a floresta como riqueza, riqueza que está ali o sentimento, ali está o respeito, ali está uma série de valores que é difícil explicar para quem só tem uma visão capitalista. Quando a gente olha, por exemplo, a votação da urgência do PL 490, a gente vê que da bancada federal do Acre, de 8 deputados, 6 votaram sim para que esse projeto tramite mais rápido na Câmara. Só não a deputada Socorro Nery que votou não e o deputado Coronel Ulisses se absteve na votação. Como é que o senhor avalia essa postura da bancada federal do Acre, um estado da Amazônia, um estado com população indígena, acelerar, votar favorável a um projeto que coloca em risco a segurança dos povos indígenas, inclusive muitos indígenas que votaram neles, né? A gente sabe disso. Como é que você vê isso? Eu acho que primeiro eu destaco aqui o voto não da Socorro como uma coisa que até surpreendeu para os povos indígenas, porque o que a gente tinha, né, olhava assim no cenário e depois do resultado das eleições que a gente não podia contar com nenhum. Eu mesmo falei isso. E de repente a Socorro aparece dizendo
a Socorro talvez tenha tido a capacidade de fazer uma leitura dos momentos atuais, do momento novo e a importância de pensar o Acre realmente dialogando de uma maneira com a agenda do século XXI. Porque esses que votaram contra não surpreendeu a gente já sabia que essa é a postura, né? Porque o nosso Estado aqui, ele nega né, esse Estado, nega, eles querem outra coisa para cá, eles não querem essa vocação que a gente tem, não quer os povos da floresta, não quer os povos indígenas, não quer a reserva extrativista, não quer o Parque Nacional. Isso está na cara, que esse grupo que ganhou faz isso. Né? Dizer, a gente esperar que ele fosse votar ao nosso favor era burrice até, porque a gente não, estava mais do que claro. Agora eu acho que no caso do voto da Socorro, a gente acende uma esperança de abrir um debate novo aqui no Acre. Então acho que ela representa uma parcela muito grande. Nesse momento, ali, ela pode representar o sentimento dos povos indígenas, o respeito aos povos indígenas. Mas nós entendemos que é um grupo, né, político que ganhou, está no poder e está fazendo um discurso lá fora, dizendo que é ambientalista, que está a favor da sustentabilidade, mas na prática não está. Essa é uma contradição que vai aparecer na hora que eles estão discutindo recurso, né, para investir nessa pauta ambiental, coisas que não é verdade. Se não mudar essa postura da política, o resultado aqui vão ser fracassado dessa tentativa de trazer recursos lá de fora para ajudar o meio ambiente, para ajudar os povos da floresta e os povos indígenas. Isso mostra também, Pianco, a importância dos próprios indígenas terem um movimento político, por exemplo, para uma eleição. Né? Você foi candidato ano passado e também em 2018 a deputado federal, não saiu vitorioso, que a gente vê que o próprio movimento indígena se divide, se racha, né? Sai mais de um candidato. Isso acaba dividindo os votos, né, do próprio movimento indígena. Como é que isso pode passar de mensagem para os próprios indígenas de vamos nos organizar politicamente, eleger um deputado, um vereador, um prefeito, né? Qual a importância também dessa mobilização indígena do ponto de vista eleitoral político? Eu acho que isso é um ponto também de reflexão, a gente precisa avançar, é importante esse voto lá no Congresso, essa presença nossa. Nós temos hoje a Célia, né, que foi eleita lá por Minas, temos a própria Sônia por São Paulo. Aqui no Acre a gente pode se organizar e eleger, né, um deputado estadual, um federal, dá para a gente, tem voto suficiente. Então requer aí um trabalho muito grande e esse é o momento de refletir sobre isso. Temos bons nomes aqui no Acre, temos liderança muito importante, mas eu acho que falta a gente chegar ainda lá. Agora, eu tenho sempre pregado e andado de que não podemos transferir a nossa luta e a nossa responsabilidade para um mandato desse. Nós precisamos se fortalecer como movimento. A partir do momento a gente fortalecido, a gente vai conseguir, e unificado, a gente vai conseguir defender os nossos direitos e colocar mandatos, né, e ocupar espaços estratégicos. Hoje no Brasil a gente está ocupando espaço, mas o próprio movimento indígena começou agora uma estratégia de deixar o Ministério andar, deixar, né, os parlamentares andar, né, fazendo o seu papel, mas o movimento indígena está se preparando para não ficar na mão de mandatos. A gente precisa manter a nossa história e é isso que a gente vai fazer aqui no Acre também, então acho que nós estamos bem conscientes disso. E agora, para encerrar, quais são as perspectivas, né, depois de 4 anos de muitas lutas, muitas batalhas, muita resistência, e agora, qual o futuro que você vislumbra, né, a partir de uma liderança indígena aqui da Amazônia para o movimento indígena do Brasil e para a própria floresta em si, né, de política ambiental e política indígena? Nós vamos continuar lutando. Eu acredito que esse tempo, né, que está, esses enfrentamentos, essa tensão, ela vai mudar. A gente acredita que está vindo uma geração mais nova,
não tão radical, de mudar isso para aquilo, de qualquer jeito. A gente vê que tá vindo aí um tempo novo, mais maduro. E o eleitor precisa acompanhar um pouco isso. Eu percebi que a dificuldade do eleitor nosso já melhorou muito, mas ainda tem muita dificuldade de saber quem é quem. Porque ainda não tem um trabalho de socializar os segmentos, de organizar os nomes para as eleições. E a gente tem eleição de 2 em 2 anos, então não dá tempo para as pessoas... Eu presenciei isso. As pessoas dizem, não, eu só apoio se me pagar tanto, eu só apoio se for por isso. Então, assim, são poucas pessoas, né, que apoiam a candidatura, que assumem a candidatura, como eleitor vai lá e luta para ele. É muitos baseado em cima de que, olha, eu tenho que ganhar alguma coisa agora. As necessidades são tão grandes, tem gente passando fome no estado. Parece que não é, mas tem gente passando fome. Eu encontrei pessoas que queria, para começar uma conversa, precisava comprar um almoço. Então, assim, é uma pobreza que é disfarçada, a gente ainda não vê ainda, mas tem pessoas que não têm ainda nenhuma casa para morar. Isso é muito difícil você aceitar dentro de uma cidade. A parte da periferia está toda meia desassistida, desassistida totalmente. Mas eu tenho a expectativa de que isso vai mudar a partir do momento que a sociedade mesmo enxergar isso e começar a ver e começar a lutar pelo seu direito, igual o que os povos indígenas estão fazendo. Eu acho que os outros segmentos também têm que se fortalecer e vão se encontrar mais na frente para ajudar a pautar esse governo, para que ele possa, no mínimo, respeitar os nossos direitos. Então o teu recado também é marco temporal não? O marco temporal, bem longe, isso não existe, não tem possibilidade. Para um Brasil que tem história, esse marco temporal mexe com a imagem e com a identidade do próprio país. Então, esse marco temporal não tem que ter continuidade, fora marco temporal. Pessoal, eu conversei hoje aqui com o Francisco Pianco, líder do povo Axaninca e da terra indígena do Rio Amônia, lá no alto Rio Juruá, né, Francisco, ali na fronteira, nas cabeceiras, na fronteira com o Peru. Ele que sempre foi essa liderança que sempre esteve à frente, combatendo aqui politicamente, desde a aldeia. E acho interessante isso, Francisco, você mesmo na aldeia, morando na aldeia, você conseguiu ficar nesse engajamento político, né? Lá você tem internet na sua aldeia, você conseguiu estar conectado com o mundo. Como é que me conta um pouco dessa experiência da aldeia, lá das cabeceiras do Rio Amônia, continuar esse movimento político nesses 4 anos que se passaram, né? Olha, é incrível, né? A tecnologia avançou muito. Nós temos hoje uma energia solar 24 horas na nossa aldeia. Coisas que a gente até então não tinha, só tinha para funcionar a internet. Hoje a gente tem 24 horas e nós temos uma internet da Starlink funcionando, é uma antena muito simples, então a tecnologia avançou muito. Você coloca ela lá num cantinho, ela mesmo, você só liga, ela mesmo localiza o satélite e funciona com a capacidade. Então, de lá, se a tecnologia chegar hoje em todas as comunidades, não vai ter mais ninguém aqui fazendo nada escondido, não. A gente acompanha tudo. Então, eu me especializei em olhar de dentro da floresta para o mundo, para o debate que está acontecendo no mundo. Todos os dias eu estou informado, quando chega das atividades que a gente tem no dia a dia, a gente está lá se informando. Então, é muito bom. Francisco, muito obrigado. Valeu. Sorte e vamos lá, que a luta continua, né? Não pode parar. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo episódio do nosso Política na Floresta.